Olá, você está no canal MMT e hoje Deus tem uma palavra direcionada para você. Até que ele venha, dia e noite, E dando continuidade, encerrando hoje com a quarta terra, a quarta mulher, que o Senhor está revelando aqui em Mateus 13, o versículo de número 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um fruto 100, outro 60 e outro 30 por um. Aleluia! Vamos lá para a gente destrinchar um pouquinho. Essa é a última terra, ou a última fase, o último estágio, né, dessa terra que é o nosso coração, que somos nós, mulheres de Deus, que o Senhor está depositando sobre nós a semente. A sua semente é a palavra de Deus. Jesus disse: a semente é a minha palavra. E eu quero te dizer que hoje essa terra aqui, né, a primeira terra foi a terra distraída, a segunda foi a ofendida, a terceira foi a terra apegada, e hoje é a terra boa. Aleluia! Essa é a terra boa que ouve a palavra, compreende, absorve a palavra, guarda a palavra e ela dá fruto, ela produz fruto. 30, ela produz fruto. 100, 60 e 30 por uma. E eu vou explicar um pouco desse mistério, né? Ela absorve, essa terra é a terra boa porque ela absorve a palavra. Ela absorve essa palavra de todo o seu ser e de todo o seu coração. E a palavra é o verbo. O João vai dizer: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que é verbo? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. O verbo é o que dá sentido à vida. E eu quero te dizer, lá no jardim, lá no Éden, quando o Senhor Deus no jardim criou o homem e colocou lá no jardim esse homem, ele deu duas opções. Melhor, ele trouxe para o homem um comando e declarou para o homem que ele podia comer de todas as árvores do jardim, menos a árvore que estava no meio, no centro do jardim, que essa era a árvore de Deus, era a árvore que tinha o conhecimento do bem e do mal. Mas também no jardim tinha a árvore da vida. E o verbo é vida. O verbo é vida. Mas o homem preferiu conhecer o bem e o mal do que conhecer a palavra de vida. E hoje eu e você temos a oportunidade de fazer da nossa terra uma terra boa, onde essa terra vai acolher esse verbo, essa palavra viva, que vai indicar ação, estado, fenômeno da natureza. A nossa vida verdadeiramente só tem sentido se o verbo de vida, o verbo da vida de Deus, que é o próprio Jesus, estiver em nós. Nós não podemos nos acomodar ou nos prender aos nossos sentimentos, pensamentos, aos nossos desejos, vontades ou instintos. A gente tem que se prender ao governo do Senhor na nossa vida. Lá no livro de Romanos, no capítulo de número 12, no versículo de número 2, mais uma vez eu quero citar esse texto para você. O Senhor vai usar o apóstolo Paulo para dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Só que lá em Gênesis, quando você vai lá para Gênesis no capítulo 3, você vai ver que quando a mulher olhou para a árvore, ela viu que na árvore tinha um fruto que era bom, agradável, mas ele era desejável para comer e dar conhecimento. Há uma diferença aí, é ou não é? A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, mas a vontade do homem, a vontade da alma, ela é boa, agradável e desejável. E o Senhor quer nos instruir a ser uma terra boa. Como que eu vou ser uma terra boa?
Eu vou ser uma terra boa quando eu estiver verdadeiramente no centro da vontade de Deus, absorvendo esta palavra de tal maneira que ela venha tomar também todos os meus desejos. Ou seja, a vontade da alma, ela é agradável, ela é boa, agradável e desejável. Essa aqui faz menção da segunda terra, porque a terra ofendida é aquela terra que só quer fazer a vontade dela. Aquela mulher orgulhosa, nariz em pé, só quer fazer a vontade dela. Então, essa não é a terra que agrada a Deus e nem a palavra de Deus pode prosseguir. Por quê? Porque traz dúvida, porque traz confusão. A segunda terra é a terra apegada, ou seja, os instintos dessa mulher estão todos balançados, estão todos desorientados, desequilibrados e fazem com que essa mulher não consiga estar no centro da vontade de Deus. E quantos são os instintos? 6. São 6 instintos que nos distanciam da vontade de Deus, ou seja, faz com que o desejo da nossa alma desajuste a nossa natureza. Por isso que a gente vê muitas mulheres desorientadas, desajustadas, sem rumo, sem direção. Mas a terra boa, a terra que prioriza Jesus, a terra que verdadeiramente busca a essência de Jesus, ela é uma alma que centraliza o Senhor, e quem dá vida a ela e quem dá direção a ela são as palavras de Deus. É o verbo vivo que desceu do céu. É Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É Jesus, o leão da tribo de Judá. É Jesus, a vida de Deus em nós. E essa vida de Deus em nós, ela vai subjugar a nossa alma e equilibrar os nossos instintos. Fazendo o quê? Fazendo que a gente venha produzir 100. Quando a gente bota Jesus no centro, ele nos coloca a ser 100%. O nosso espírito é cheio de vida, é impactado com a vida do Senhor. Ele estava morto, ele é regenerado, ele é avivado, ele recebe o impacto de vida. E nessa vida que ele recebe, ele retoma o governo. No governo, ele coloca em equilíbrio os seus instintos. Aleluia! Quando ele fica 100%, ele dá 100% ao fruto, 100. É quando o Espírito do Senhor, ele ativa e ele comanda o nosso ser como mulher. Aí eu dou o fruto de 100. Quando eu dou o fruto de 60, é quando o meu espírito, conectado com o Espírito de Deus, subjuga os meus 6 instintos e traz equilíbrio nos 6 instintos do homem. E quando eu produzo o 30, é quando a minha alma, que é 3, que ela é pensamento, desejos, pensamentos, vontades e sentimentos ou desejos. Esses 3 também estão subjugados ao poder do governo da palavra do Senhor. Aí eu sou uma terra boa. Aí eu produzo, eu frutifico e Jesus fala comigo e eu escuto e não tem interferência e não tem problema. É aquela mulher que frutifica, é aquela mulher que está debaixo do governo, da autoridade do Senhor. Mas de maneira específica, é aquela mulher que não tem orgulho. É aquela mulher que sabe que ela precisa se submeter, depender, descansar e obedecer a palavra de Deus. Todo mandamento traz para nós proteção. Todo mandamento traz para nós vida e cobertura. Então, quando a gente se submete e obedece a palavra do Senhor, nós somos cheias de vida. E assim a gente conclui essa ministração da palavra do Senhor que está em Mateus, no capítulo de número 13, que é a parábola do semeador. E eu desejo que você seja uma terra boa, uma mulher boa, para a honra e para a glória de Deus. Amém? Um beijo no seu coração e fica na paz do Senhor.